Romanos capítulo 6, verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós sabemos que um trabalhador, né? Um trabalhador, quando ele trabalha, ele merece o seu salário, né? Tudo que nós fazemos, isso secularmente ou mesmo no reino do Senhor, tudo tem uma recompensa. Tudo tem uma recompensa. Nós sabemos que tem um versículo que fala que nenhum trabalho é vão no Senhor, e é verdade. Todas as coisas que nós fazemos têm uma recompensa. A Bíblia também fala, o Senhor falando, eu sou um Deus galardoador, ou seja, Ele dá galardão, Ele recompensa. E você tem o teu trabalho secular, no final do mês, ou no dia 15, dia 20, você recebe o teu salário, né? Você se esforçou, então você é recompensado. Mas aqui fala de um outro salário, né? Fala do salário do pecado, ou seja, o que fazemos de errado também tem a sua recompensa no final, né? As nossas escolhas, elas são recompensadas no final, ou com galardão, ou, neste caso, o salário do pecado é a morte, né? Forte essa palavra, né? Para o sábado de manhã. Mas eu quero te levar a ter essa visão que eu tive. Inclusive em sonho, sabe? O Senhor falando comigo este versículo, né? E é tão importante isso, meus queridos, porque num tempo onde se vive de acordo com a sua boa vontade. As pessoas vivem como se não existisse amanhã, como se a conta nunca chegasse, como se no final do mês o salário não chegasse. No nosso caso, espiritualmente, é no final da vida, né? O salário chega. Você pode viver uma vida regaladamente como jovem rico. Como rico, né? Lá da história de Lucas, né? Viveu esplendidamente e regaladamente, mas no final da sua vida o salário chegou. A recompensa chegou. Talvez você diga para mim nesta manhã, tá bom, mas Davi também pecou. E é verdade. O homem segundo o coração de Deus também pecou. Então ele merecia a morte, merecia. É verdade. Mas Davi se arrependeu do seu pecado, né? E Davi não viveu uma vida insistindo naquele pecado, não. Ele aprendeu com o seu erro. Irmãos, nós não somos isentos de pecar, não. O nosso corpo, ele está neste mundo. Nós somos tentados diariamente a pecar. Nós somos tentados, né? Mas também nós temos graça do Senhor a resistir ao pecado. Entende? O Senhor, ele não permitiria algo que nós não pudéssemos resistir e fugir, né? José fugiu para não pecar. É uma escolha. Muitas vezes, uma vez eu aprendi de um pastor, ele contando, o homem passava todos os dias na mesma rua. E havia naquela rua um convite ao pecado, ao adultério. E ele dizia, não, eu sou forte, eu aguento. E ele passava todos os dias na mesma rua, porque ele se considerava forte. E um dia ele caiu. Aí eu pergunto a você, se ele tivesse trocado a rua, se ele tivesse não passado mais naquele ponto de tentação dele, todos os dias ele passava e ele era convidado a pecar. Todos os dias ele passa, assim como o inimigo, ele é paciente. Todos os dias ele te lança o mesmo convite, né? Se este homem tivesse trocado a rua, mudado a rota dele, ele não teria caído. Mas ele se considerava forte, que ele não ia ceder às tentações. Mas ele acabou caindo. E o salário para isso, o salário do pecado é a morte. O que é a morte? Ah, eu vou morrer fisicamente.
antes fosse só isso. Antes fosse uma morte somente natural, somente deste corpo, mas há uma morte eterna que nos afasta eternamente do Senhor. Irmãos, se nós vivêssemos, como diz a palavra, só em função desta vida, nós seríamos os mais miseráveis deste mundo. Mas a vida não é só essa. Há uma vida eterna com Cristo ou sem Cristo. Aí vai depender do quê? Das tuas escolhas. O salário, o que é que tu tem trabalhado para receber o teu salário depois? Como é que tu tem empregado a tua vida, né? E nós sabemos que aqueles que ocupam a sua vida em servir ao Senhor, eles são recompensados com bênção, com paz, com saúde, né? Com surpresas, porque eu amo Deus. Ele não dá só o que nós precisamos, Ele até nos mima. Sim, Deus nos mima. Deus, Ele faz coisas que o ser humano não faz. Ele dá além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. O Senhor é sempre mais. Quando alguém diz ali, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, parece uma frase de efeito, né? Um chavão. Mas verdadeiramente Deus é bom o tempo todo. E alguém diz assim, mas eu vou viver como eu quero e no final a gente vai ver como é que vai ser. É, verdadeiramente. Só que saiba que a vida, a nossa vida, é como o cartão de crédito. No final a fatura sempre vai chegar. As nossas escolhas, né? Alguém pode dizer, eu não tive escolha. Nós sempre temos escolhas. Sempre temos escolhas. Nós sempre podemos escolher entre fazer o certo e fazer o errado. Sempre. Sempre nos é proposto dois caminhos. Um estreito e um largo. Sempre. O Senhor, na sua justiça, na sua bondade, Ele sempre oferece dois caminhos. Sempre. Tá bom? Você pode andar esplendidamente, regaladamente, toda a sua vida. Mas saiba que no final dela tem um salário. Tem uma recompensa. Aleluia! Para aqueles que andam segundo a palavra, amando o Senhor, fugindo do pecado, fugindo das ofertas, dos banquetes. Tem uma recompensa, tem um salário. Aleluia! E aqui diz: dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Qual é o salário? A vida eterna por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse é o salário de quem escolhe a porta estreita, o caminho estreito, de quem escolhe afastar-se do mal, de quem renuncia à sua carne, né? E incentiva a busca, o alimento para o seu espírito. Mas a todos é dado a mesma oferta. A todos é dado a mesma opção. Todos, né? Agora a escolha é de cada um. E eu ainda tinha visto um versículo que diz ali, Oséias capítulo 8, versículo 7, que diz assim: porque semeiam vento, colherão tempestades. Aí vem a semeadura, né? Nós seremos sempre livres para semear, sempre, né? Mas nós somos escravos da colheita. É assim. Você é livre para plantar o que você quiser, mas você é escravo para colher o que você plantou. Você não pode fugir. Mas eu sempre fui uma pessoa boa. Então você vai colher uma boa colheita, né? Há uma justiça
na lei da semeadura muito tremenda. Há uma justiça. A colheita é certa. Você pode... E aí tem algumas frases que diz assim, escolha com sabedoria tuas sementes, e é verdade. É verdade, escolha com sabedoria tuas sementes, porque há uma colheita. Então, duas coisas, uma colheita e um salário, que afinal de contas é a mesma coisa, né? Ela chega no final, sempre chega no final. Aí você vai me dizer o seguinte, mas Abraão mentiu. Abraão mentiu. Moisés matou. Davi adulterou. É verdade. Eles pecaram, sofreram as consequências do pecado. É verdade. Mas eles não viveram uma vida pecando. No mesmo erro, no mesmo erro, no mesmo erro. Sabe o que eu observo? Na minha geração, pessoas vivendo no mesmo erro, achando que esta lei mudou, mas ela não mudou. Você ainda vai colher o que você está plantando. O salário vai chegar no final. Aleluia. Talvez alguém diz assim, ai, mas eu faço em favor do reino, faço em favor da obra, eu me esforço e eu não recebo recompensa. Fique atento. Há uma recompensa para o final. Sempre há. Sempre há. Né? Naquele dia, o Senhor nos receberá e nos dirá assim, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. Sabe o que nós ouvimos essa semana? Um povo cansado. Nós vivemos uma geração cansada, de crentes cansados, cansados de servir, cansados de frequentar a igreja, cansados, não estão tendo descanso e estão em busca de descanso. A Bíblia fala, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe por que você está cansado? Porque você não está habitando a sombra do Onipotente. Você está morando em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas não está no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia fala que também o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é no céu. Mas as pessoas, elas usam essa desculpa do cansaço para não servir, para não congregar, para não fazer mais nada, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas se lembre que há uma recompensa, que há um salário no final. Eu não conheço a tua vida, o teu coração, nem posso dizer. Mas Deus sim. E a Bíblia fala que ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, ou seja, ele é justo. Nas mãos do Senhor tem uma balança muito precisa, muito precisa. Ela não é adulterada, não. Ele vai dar a cada um segundo as suas escolhas, segundo a sua obra. Tá bom? Lembre-se, Davi pecou, sim, mas não viveu pecando. Abraão mentiu, sim, mas não viveu mentindo. Enfim, todos os escolhidos do Senhor tiveram momentos, deslizes, mas se arrependeram. O que eu preciso falar para você nesta manhã? Que o Senhor falou muito comigo, me acordei às 6 da manhã, neste sonho, o Senhor dizendo para mim, o salário do pecado é a morte. Ou seja, tem uma paga. Tem. Para quem vive uma vida só pecando, no final vai chegar o seu salário, tá? Mas também tem para aquele que escolhe o Senhor, né? O dom gratuito
de Deus. Olha só, o presente do Senhor. Aleluia. É a salvação. É uma vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Saiba, ninguém vai sair desta vida sem seu devido pagamento. Ninguém vai sair sem a sua devida colheita. Ninguém vai partir daqui sem o seu acerto. Para pensar, sábado de manhã, quem sabe você já tinha um pretexto para não congregar amanhã. Saiba que há um salário para tudo. Aleluia! E para você que tem se esforçado, tem galardão da parte do Senhor.